Paz de Cristo, meus queridos. Hoje é nosso estudo sobre a quarta carta que foi enviada à igreja de Tiatira. Perdão. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Glória a Deus. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus, por este momento, que o Senhor nos fale conosco, amém? Meu querido, Deus enviou a carta, à igreja de Tiatira. Ele falou as coisas que se agradava, tá entendendo? Dessa igreja, E essa igreja também, até as obras dela eram maiores do que as primeiras obras. Quer dizer, ela tinha um progresso espiritual. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja, ela comungava com pessoas, tá entendendo? Com o ensinamento de Jezabel dentro da própria obra de Deus. E Deus não gostava disso e deixou bem claro, Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, quer dizer, ela convivia com Jezabel. Ela era uma igreja que procurava agradar a Deus, que ela até agradava a Deus em tudo que ela fazia. Mas uma parte de coisas que ela fazia, ela tolerava as obras de Jezabel. Qual é as obras de Jezabel, meu querido? É a mentira, a prostituição, o roubo, a corrupção, a soberba, a prepotência, a arrogância e infinitas coisas de mal, de ruim, são coisas que vêm da vida daquele que está servindo a Jezabel. Então, Jezabel, já é em si uma prostituta. É bem claro em Apocalipse sobre isso, Ela se prostituía tanto fisicamente como espiritualmente. Ela se prostituía com outros deuses, Ela tinha inúmeros deuses. Então, Deus deixou bem claro que não gostava que a Tiatira compactuava com Jezabel. Tá entendendo? E engraçado, meu querido, que isso existe sim nos dias de hoje. Outro dia eu passei por uma situação, tá entendendo? Com a autoridade de um ministério,
E ao falar de uma atitude de um dos pastores dele, um comportamento de outra pessoa do ministério dele, eu entendi como se ele estivesse passando a mão na cabeça. Foi essa a imagem que ele passou para mim. E eu disse, quem errou tem que ser corrigido. A pessoa que faz uma coisa errada, principalmente que é uma autoridade de Deus que está no altar, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser chamada a atenção, tem que ser disciplinada. Se for necessário ela ir para o banco, passar uns dias sem fazer a obra para meditar na sua atitude errada, a pessoa precisa em alguns casos. Isso não é errado. Errado é a pessoa errar e continuar no erro em cima do altar. Então, o que existe? A Jezabel, essa igreja de Tiatira, eles procuravam agradar a Deus, eles até que agradavam a Deus, mas eles compactuavam com Jezabel. Tá entendendo? Eles se sentavam, na verdade, com Jezabel. Eles se assentavam com a Jezabel, que vivia no pecado. No pecado da prostituição, da fornicação, do adultério, da mentira, do roubo. Sabe quantos pastores estão no altar, num pecado de querer enganar o povo? Sabe, fica lá com uma lábia, sabe, uma lábia bonita. Tá entendendo que a gente percebe que só é a forma de falar, é igual um vendedor, como se estivesse vendendo o evangelho, como se estivesse vendendo a palavra de Deus. Meu querido, isso existe, infelizmente isso existe dentro da obra de Deus. Então, existem essas pessoas, né, que se ajuntam com outras que vivem no pecado, tá entendendo? E Deus diz aqui que vai, olha o que ele diz no 21. Olha aqui, no 20, voltando no 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui Jezabel, no caso, não é direcionado só para a mulher. É um espírito de Jezabel. Esse espírito vai na vida de homens, vai na vida de mulher, um espírito de adultério, de prostituição, de enganação. Tá entendendo? E que ensina os ensinamentos da palavra de Deus de forma errada, né? Levando também para a idolatria. E ele diz também, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Existe pessoas assim. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha, vai chegar um momento que Deus coloca Jezabel na cama, no leito da dor, da enfermidade. E aqueles que compactuam com ela, se não se arrepender e se afastar dela, Deus diz também que vai a mão dele pesar sobre essa pessoa. Tá entendendo? Que a mão dele também vai alcançar essas pessoas. Porque vai vir grande tribulação sobre essas pessoas se não se arrependerem, né? Aí no 23 ele diz, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Meu querido, é muito sério. A obra do Senhor é muito sério. Deus quer que a gente tenha uma vida santa, uma vida separada que agrade ao Senhor. Eu posso dizer bom dia, boa tarde, para aquele que vive no pecado. Posso evangelizar, mas eu compactuar da mesma estilo de vida, se fingindo, quando eu estou longe do altar, eu sou outra pessoa, tipo assim, aplaudo para aquele erro daquela pessoa. Isso não agrada o Senhor, isso não agrada o Senhor. Tá entendendo? Então, no versículo 23, ele disse, né, que ia ferir de morte a todos os filhos da Jezabel.
e que todas as igrejas saberiam, né? Tá entendendo? Que Deus sonda os rins e os corações e que Ele vai dar a cada um segundo as vossas obras. Tá entendendo? Isso existe. Às vezes a gente vê... eu conheço histórias, né, de pastores que morreu, eles viviam no engano, era no altar, no engano, e não se arrependeram, né, a tempo. Chegou o momento que a mão de Deus pesou sobre a vida deles e eles tiveram a vida deles ceifadas de forma trágica, tá entendendo? Porque tem pessoas que querem enganar a Deus. Às vezes eu me pergunto, será que essas pessoas que querem enganar a Deus, elas creem mesmo na palavra de Deus? Será que muita gente, meu querido, vive assim. Ai, Deus é bom, Deus é misericordioso, então eu posso viver no meu pecado, eu posso, tanta gente faz isso, nada acontece. Meu querido, não é assim não. Se o seu vizinho não tem temor a Deus e não respeita a Deus, você tem a obrigação de respeitar e de temer a Deus. Não passe para outra pessoa aquilo que o Senhor escolheu para colocar em ti, na tua vida. Tem pessoas, meu querido, a Bíblia é bem clara, existe os filhos de Belial na terra. Existe aqueles que nunca vão se converter, existe aqueles que nunca vão abandonar do seu pecado. Que eles vão até, tá entendendo, ouvir a palavra de Deus, que eles vão repetir, que eles vão ficar felizes, mas eles não vão abrir mão da vida de Jezabel que eles vivem. E existe, tá entendendo, autoridades na obra de Deus, tá entendendo, passando dessa vida para outra, indo para o inferno, porque simplesmente brincam com Deus. Brincam com Deus, tá entendendo? Não teme a Deus. Eu tive uma situação com a autoridade de um ministério, uma palavra que Deus me deu, Deus chamou profetas de Baal. A segunda vez que o Senhor me deu, chamou tribo de Natã. A terra ia engolir todos. Até os que ficaram do lado dele, apoiando ele, a terra ia engolir. Eu trimo, tá entendendo com isso? Porque se a pessoa não se arrepender, isso vai acontecer. Porque Deus fala antecipado o que vai fazer. E a gente conhece quando a pessoa procura ter uma vida com Cristo de verdade. Tá entendendo? Uma pessoa que procura ter uma vida com Deus, ela não vai se sujar por nada. Ela vai sempre procurar fazer tudo de forma honrada. Não somos perfeitos, não somos falhos. Por isso que tem que existir o arrependimento. Para quando eu errar, eu reconhecer e pedir, tá entendendo? Bem, eu reconheço que eu errei, perdão. Mas às vezes, meu querido, a gente dizer a verdade não é erro. A gente está, de fato, querendo alertar outra pessoa e a outra pessoa se sente confrontada, tá entendendo? E não procura mudar. Quando alguém tenta nos corrigir, é por amor a nós que Deus faz isso. Tá entendendo? Então, meu querido, é muito sério. Isso vai acontecer, isso já acontece, vai acontecer, continuar acontecendo, né? Outro dia eu assisti na pregação dos Gideões que Deus, né, toda a pregação que o Senhor falou direcionada para as autoridades da igreja, que tinha pastores que iam morrer no altar, fulminado por Deus. Só porque vivem na vida do pecado e ficam pregando a palavra do Senhor. Deus abomina isso, meu querido. Se eu quero fazer a obra do Senhor, vou repetir isso aqui 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes. Porque eu sou convicta disso. No dia que eu quiser estar com a minha vida, tá entendendo, no pecado, se que Deus o livre e guarde eu escolhesse isso, eu não posso ir fazer a obra. Eu tenho que simplesmente abrir mão de fazer a obra e escolher viver na lama, no pecado. Mas eu não posso estar, tá entendendo, no altar,
Não posso estar fazendo a obra do Senhor com a minha vida no pecado, na lama, não. Que autoridade eu vou ter se eu ficar com a minha vida no pecado e na lama? Nenhuma, meu querido. Nenhuma. Não adianta eu chegar aqui e falar bonito para você e sem autoridade. O mais importante é que eu fale simples, tá entendendo? Que você possa analisar. Angelina, é tão simples a forma de falar. Sou, graças a Deus. Mas eu sei que Deus está na minha vida, no meu falar. Porque eu pago um preço para estar aqui. Amém? Eu decidi abaixo de Deus. Eu sei que eu tenho chamado, eu não sei se o Senhor vai, se é direcionado a esse, se é este de anunciar as boas novas. Tá entendendo? Mas eu não posso, seja o que for, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com amor, tremor e temor. Eu tenho que fazer com amor, com dedicação. Tá entendendo? E tenho que ter respaldo, meu querido, nas minhas orações, nas ministrações. Tá entendendo? E o Espírito Santo não vai estar em mim se eu não tiver com a minha vida no altar. Se eu não procurar me afastar do pecado para agradar ao Senhor. É importante a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? É Ele que testifica de nós. Amém? Ao 25 diz assim. Continuando no 24, né? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Meu querido, quando as pessoas aqui em Tiatira, que o Senhor disse que vai ter pessoas que Ele vai colocar no leito da morte, né, enfermos, que é para poder essas pessoas, meu querido, tem gente que é tão rebelde para ouvir a Deus, que Deus precisa às vezes colocar ela, tá entendendo? No leito para poder ela escutar a Ele. Tá entendendo? Então, quando é preciso fazer isso para poder o Senhor acordar essa pessoa e ela despertar, Ele faz, né? Então, a pessoa vai meditar no seu comportamento, vai reconhecer, tá entendendo? Que errou, porque existe muitos pastores que estão no púlpito e cobrindo o pecado, tá entendendo? O seu próprio pecado. Tem líderes encobrindo o pecado de outras autoridades. Eu não vou longe não, agora me veio a lembrança de quando eu me converti há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, o pastor, na época, houve, né, alguma coisa em relação a ele, né? E os comentários que ele ia ser expulso, tá entendendo? Simplesmente, sabe foi o que a igreja fez, a igreja que eu estava? Não expulsou ele não, ele só foi levado de Fortaleza para São Paulo ou foi Rio de Janeiro. Passou uns 4 ou 5 anos, eu vi o mesmo pastor numa reportagem na TV. Tá entendendo? Quer dizer, às vezes eles erram, eles só mudam de lugar, igual como a igreja católica faz com os padres. Às vezes isso acontece também na igreja evangélica, né? Em algumas igrejas evangélicas. Não estou dizendo que a gente não deve dar a chance, deve sim dar a chance, né? Tem pessoas que têm casos de pecado que tem que sim voltar para o banco, né? A pessoa precisa reconhecer que se arrependeu, se arrepender, tá entendendo? E
mas não ser transferida de um lugar e vai continuar pregando no outro. É só questão de tempo de novo que vai aprontar, entende? Mas aí é problema da pessoa com Deus, né? E também existe, né? Muitos, tá entendendo? Que acaba aceitando, né? Como eu já disse, o pecado do outro e chamando o pecado como se não fosse pecado, né? Eu digo porque recente eu passei uma situação e eu entendi isso, né? Eu falei aquilo porque eu tinha que falar esse acontecimento com a autoridade de um ministério que não é o ministério que eu congrego, é um outro ministério que tinha um negócio comigo, com um imóvel comigo. Então, é como se acobertassem, tá entendendo? Isso só faz o mal, porque isso não agrada a Deus. Encaixa bem nessa carta, tá entendendo? De Tiatira, né? Meu querido, que o Senhor continue falando contigo, te ensinando, ministrando aos nossos corações. Amém? Louvado seja Deus hoje todo sempre. Que o Senhor abençoe a vida de cada um com paz, com saúde, longos anos de vida. Fica na paz de Cristo, meu querido, e até a próxima, se Deus quiser. Amém?